Olá, espero que estejam bem e que também estejam animados para começar aqui mais um estudo do nosso curso básico aí sobre o tarô. E hoje a gente vai dar uma olhada, né? Vai conhecer a carta O Carro. Aqui a gente tem a carta do carro no tarô de Marsella. E aqui a gente tem a carta do carro no tarô mitológico, tá certo? No tarô de Marsella é um carro aqui todo, né, enfeitado e sendo conduzido por um nobre, né? A gente vê aqui a coroa e dois cavalos puxando esse carro. E no tarô mitológico, onde cada carta é representada por um deus da mitologia grega, aqui no caso, quem representa o carro no tarô mitológico é o deus Ares, o deus da guerra. Então, a carta aqui no tarô mitológico me parece mais pertinente para uma análise aí inicial sobre esse arquétipo, né? Então a gente pode ver que esse carro está em movimento, né? Muita energia, sugerindo muita energia de movimento. A gente vê aqui um cavalo de uma coloração escura e o outro cavalo uma coloração clara, né? Como se fosse lá na carta da sacerdotisa do tarô mitológico, as colunas, aquela coluna escura e a coluna clara, né? Denotando essa dualidade, né? Entre o bem e o mal, o submundo e a consciência, enfim, né? O terreno aqui bastante árido, né? Também trazendo uma ideia de que não há muito sentimento nessa simbologia do carro, né? Porque na guerra, né, não dá tempo de pensar em certas coisas, né? Então, ela traz para a gente de cara aqui uma ideia de muita ação, né? E com uma possibilidade de conflito, desde que esses animais não sejam, né, bem conduzidos, né? Então aqui a gente tem uma primeira impressão aqui das cartas do carro. Também como de praxe, vamos falar aqui uma poesia para entrar nesse clima aí desse arquétipo. O título da poesia é De Volta para Casa, de Cristina Guedes. Leva-me para a casa do mundo, meu comandante. Eu não sei voltar. Logo no corcel não poderei ficar. Leva-me para a casa do mundo, meu comandante. Eu não sei explorar. Encruzilhada ou destino, não quero enfrentar. Meu comandante, ó meu rei brilhante, de carro de fogo secular. Meu comandante, seus cavalos transfixados não podem parar. Continue. Sem missões obrigatórias, sem conflito de oratória, e daqui em diante, toda a natureza do instante é nosso passeio particular. Eu estou trazendo esse slide já conhecido, né, lá do módulo da introdução, para ressaltar a seguinte informação em relação à carta do carro, né? O carro, conforme eu fiz aqui o registro, né, ele está na direção aqui da parte do iceberg que está acima da água, fazendo menção ao nível, né, do consciente.
Então, essa ação, né, de que trata essa carta, ela é coordenada a nível de consciente, né? De um alerta, né? Um estado de alerta bastante vigoroso. E lembrando que no consciente é onde está presente o ego, né? Que é a parte do consciente que vai processar, né, essas informações vindas do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, e também vai dialogar com o meio externo ao nosso ser. Né? Então, além de receber essas energias psíquicas num nível inferior, né, para cima, ela também vai coordenar isso, né, quando chega, ela também vai coordenar essas informações que os nossos sentidos captam do ambiente externo. Né? E aí tentando, possuindo, melhor dizendo, um papel muito importante na questão dos processos, do fluxo de processos psíquicos que existem na nossa psique. Então, o carro, ele fala muito do consciente, porque cada arquétipo, né, vai ensinar para o louco a questão do autoconhecimento, que é o objetivo maior, né? Porque é pelo autoconhecimento, repetindo também essa informação, que a gente faz o processo de individuação, que é a ampliação do consciente para que toda a área do inconsciente seja explorada e não haja mais regiões de sombra na nossa psique, certo? Então, o carro ele tem esse papel importante de estar aqui a nível de consciente. Todas as esferas da psique são importantes, né? Mas alguns arquétipos vão falar mais do inconsciente, né? Então, no caso lá da sacerdotisa, que foi raptada por Hades, aí foi lá para o submundo, e daí ela aprendeu, né? Ela se transformou na deusa do submundo. Então, mas no geral, todas as cartas querem ensinar para o louco exatamente isso, né? O autoconhecimento. Só que cada uma a sua maneira. Lembrando aqui que no estudo passado, quando a gente conheceu a carta dos namorados, né, que esse arcano ele falava do amor e das escolhas, né? Então, nesse viés dessa carta dos namorados em relação à escolha, né, era o momento da dúvida, né? Qual escolha o louco faria, né? Por exemplo, lá na carta do tarô mitológico, onde ele tinha que escolher, né? O Paris, né? Tinha que escolher lá qual a deusa que seria a vencedora lá do concurso de beleza. E no tarô de Marsella, o rapaz tendo que escolher entre essas duas mulheres, né? Enfim, aqui a dúvida é totalmente pertinente. Agora, na carta do carro, o problema é exatamente esse. Depois que o louco escolhe o que ele quer, ele tem que partir com o carro em direção a essa escolha. Né? O objetivo, a meta, foi traçada. E aqui não cabe mais dúvida. Então, aqui é o momento da ação. Porque também lá no módulo de introdução, a gente falou sobre a questão da teoria e da prática, né? Então, no momento da teoria, onde a gente está absorvendo
massa crítica, conhecimento, né, e tal, a dúvida, os questionamentos, as hipóteses que são formuladas, né, em torno do objeto de estudo, é o momento certo, porque a gente faz isso para poder se posicionar de uma forma embasada, né, numa teoria, né, numa base científica, para que a gente possa depois, então, partir para a ação já totalmente alicerçado, totalmente posicionado. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Né? Na vivência do carro, o louco ele não pode ter dúvida. Porque se ele tiver dúvida, aí ele vai ficar, essa ação vai ficar totalmente comprometida. Né? Imagine numa guerra, depois de toda a estratégia feita para uma missão, o comandante lá, o líder da missão, passa em segurança para os seus soldados. Né? A insegurança ficou antes, quando a estratégia estava sendo traçada. Depois que escolheram qual seria a linha, né, o objetivo e os detalhes da missão, é só otimismo e ação. Vamos embora, nós vamos vencer e vamos ter que fazer isso e pronto. Né? Então, aqui, esse é um ponto muito específico dessa carta do carro. Né? Ela fala de ação sem dúvida, porque a dúvida na jornada do louco já ficou para trás na carta dos namorados. Essa pergunta ela se faz pertinente porque no mundo do tarô isso é uma dúvida muito comum, né? Porque as pessoas, cada um acha que é alguém que conduz esse carro. Né? Então, o meu intuito aqui é a gente já esclarecer esse ponto para que a gente não seja mais, que nós não sejamos participantes desse grupo que tem essa dúvida ou que tem uma concepção equivocada a respeito desse detalhe, dessa alegoria, desse símbolo que é a carta do carro. Quem conduz o carro? Quem conduz o carro é o condutor do carro. Né? E quem é o condutor do carro? O condutor do carro é um herói. Né? No caso do tarô mitológico, é o deus Ares e tal. Porque muitas pessoas acham que quem conduz o carro é o louco. O louco não conduz o carro. O louco se depara com o carro, né? E ele aprende com essa vivência, né? as lições que esse símbolo pode passar para ele. Tá certo? Então, quem conduz o carro é o condutor do carro, obviamente, e esse condutor do carro não é o louco. É um herói que entra no mito, na história lá, né? Na narrativa. E eu peguei aqui uma definição no dicionário do que seja, do que venha a ser a palavra herói. Então, aqui, peguei do dicionário. Indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, magnanimidade, etc. Então, esse herói ele precisa adestrar e conduzir os cavalos. E o herói, como é um símbolo, né? Cada um simboliza o que quiser, desde que tenha esse sentido. Né? Eu trouxe aqui uma figura, o Speed Racer, quando eu era criança, era um desenho animado que eu simplesmente amava. Né? Então eu puxei aqui a brasa para minha sardinha e trouxe
essa lembrança aqui que é muito legal. Eu adorava esse desenho animado. Eu era um rapaz, né, que dirigia o carro, o Match 5, e esse carro era top. Ele vencia todas as corridas, obviamente, né, porque era o herói da história. Era o Speed Racer. E esse carro, ele era dotado de vários acessórios, né? Porque as corridas eram verdadeiros desafios. Tinha de tudo nas corridas, né? Então ele apertava um botãozinho, tinha vários botões no volante, e cada botão acionava aí um acessório, como essas lâminas aqui, tinha foguete, tinha, ou seja, era a imaginação é que manda nessa hora, né? Quando a gente fala de tarô, onde tudo é simbólico, né? E o arquétipo é uma categoria da imaginação. Então a gente viaja na maionese aqui, não perdendo o foco, obviamente, do que seja o carro, né? A simbologia do carro, a simbologia da ação. O que importa mesmo é saber que seja a imagem que a gente tenha desse carro, ele está indo rumo à vitória. Isso também é um ponto interessante para a gente esclarecer na carta do carro, porque ela está associada à vitória, né? Mas o símbolo nos fala sobre o momento do movimento rumo à vitória. Né? A carta não fala no momento em que o carro chegou na linha de chegada lá, né? Que conquistou a vitória. Fala no processo, né? No meio da corrida, onde ele está indo em direção à corrida. E para vencer essa corrida, ele precisa de vários atributos, né? Para superar a competição lá e vencer esse desafio. Então, porque no tarô é muito comum esse tipo de coisa. A gente vai ver, por exemplo, na carta da torre, que a simbologia da carta da torre é na hora que a torre cai, por exemplo. Né? A roda da fortuna é o momento que a roda gira. Né? Essas cartas não falam de um processo. Já o carro fala de um processo, que é esse percurso que ele faz, que o carro faz, né, rumo à vitória. E esses conceitos, essas ideias, elas são muito importantes na leitura do jogo, né? Porque uma concepção equivocada sobre a simbologia da carta pode nos levar a uma leitura equivocada, né? Então, a gente, para fazer uma boa leitura, além de respeitar as posições que as cartas ocupam no jogo, é preciso também o domínio da simbologia de cada carta. Quanto mais a gente dominar, quanto mais a gente entender essa simbologia, mais fácil vai ser para a gente transferir isso para as questões trazidas pelo consulente. Então o carro ele é constituído pelo condutor, que é um herói, e ele também é constituído por dois cavalos, né? Então esses dois cavalos eles também precisam nos trazer uma simbologia. Essa foto aqui, por exemplo, desses dois cavalos, passa para a gente alguma ideia de ação, né? Então, assim, não basta a gente associar que o carro ele contém dois cavalos. A gente precisa associar que os cavalos que estão no carro, eles têm muita energia, porque são eles que vão puxar o carro.
né? Como se fosse o motor do carro, né? As cartas não trazem um carro nos moldes, né, mais atuais. Então, eles remetem a carruagem, biga, né, o que for. Então, essa ideia aqui, simplesmente que existem dois cavalos no carro, não trazem para a gente essa ideia de ação. E aqui? Aqui sim, né? Então a gente está vendo os cavalos, né, puxando uma biga a toda velocidade, né, com um condutor, o herói aqui da história, tendo obrigatoriamente que saber conduzir esses cavalos, para não deixar que cada um queira ir para um lado, fazer uma coisa diferente do outro, né? Então, assim, é muito foco, muito direcionamento e, acima de tudo, muita energia. Muita energia. E quando a gente fala de energia no tarô, também voltando lá na introdução, a gente está falando de energia psíquica, porque no tarô tudo é simbólico. Então aqui, né, para a gente amarrar essas ideias iniciais aqui da carta, né, tanto no tarô de Marcélia, quanto no tarô mitológico, ou em qualquer outro tarô, além do condutor, a gente vai ter na carta os cavalos, né? Então, esses cavalos, eles passam simbolicamente algumas ideias, né? Dentre elas, a questão de uma concentração, né? De um potencial muito grande, de uma energia que precisa ser gasta nesse movimento que o carro está fazendo rumo ao triunfo, que essa carta nos remete simbolicamente, arquetipicamente, né? Só que essa carta ela traz também uma ideia de conflito, né? Por quê? Repito, se esses cavalos não estiverem bem adestrados, não estiverem sendo bem conduzidos, não vai adiantar nada essa energia de movimento, porque o resultado disso, né, não vai ser o triunfo. Imagina numa corrida de biga, esse cavalo aqui, ó, ele está virado para um lado e o outro cavalo para o outro lado. Como que essa biga vai ganhar essa corrida? Como que ela vai, né, desempenhar esse papel de muita ação? Então, repetindo, a dúvida só pode existir antes da ação, que no caso aqui foi representada pela carta dos namorados. Depois que a escolha foi feita, ação sem conflito, porque se tiver conflito, o carro aqui não vai levar o herói para a vitória, né? E uma outra ideia simbólica que o carro passa é de integração dessas duas forças representadas pelos dois cavalos. Aqui um cavalo escuro e aqui um cavalo claro, né? Aqui um cavalo e, se vocês repararem bem, uma égua, né? Por que eu acho que se acha, né, que é uma égua? Eu também concordo. Por causa do olho dela. Ó. É completamente diferente do olho do outro animal que está aqui. Ó. Né? Aqui é feminino. Parece até assim, o formato do olho, tem aqui uns cílios, né? E então a gente pode remeter também à integração do receptivo com a questão da ação, né? Anima animus, aqui no caso dessa carta do tarô de Marcélia. E aqui, no caso do tarô mitológico, né? Como era lá
na sacerdotisa, a integração entre o inconsciente e o consciente. Porque quem coordena isso aqui é o consciente, mas a gente já sabe que o consciente não está desconectado do inconsciente. Inclusive o ego, né, lembrando também, está extremamente ligado à self, porque ele surge de lá. Né? E aí a gente vai lembrar também a questão do eixo ego-self. Né? Então, os cavalos aqui vão representar muita energia, a possibilidade de conflito que não pode existir, porque na luz, né, no aspecto luz dessa carta, não pode haver conflito, e a integração entre dois polos, né, opostos, porém complementares. Né, como lá na mandala, aquela casa 1 com a 7, que formam o eixo, né, do eu com outro eu, e as outras cartas, 2 com 8, 3 com 9, 4 com 10, e assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, o louco, ele aprende com todas as cartas. Né? Quando ele se depara na sua jornada. E ele vivencia esse arquétipo, né? De acordo com seu livre-arbítrio, vivencia o arquétipo na luz ou na sombra, né? Mas o produtivo é que ele vivencie esse arquétipo na luz para poder aprender. Né? Então, o louco aqui vai ensinar, melhor dizendo, o carro vai ensinar para o louco o quê? O que o louco aprende com o carro? Ele aprende que em determinados momentos da jornada, e aí no caso, o que é a jornada? Né? Pode ser a nossa própria vida, ou pode ser um percurso, um trecho específico da nossa vida. Né? De qualquer maneira, é um percurso a ser traçado. Então, o carro precisa ensinar para o louco que tem horas na vida que não dá para ficar parado. Tem horas na vida que não dá para ficar na zona de conforto. Tem horas na vida em que é ultra importante a ação, o movimento, né? Sair do lugar. E é isso que o carro vai passar para o nosso querido louco, o herói da nossa jornada. Não é o herói que conduz o carro. O louco aprende também, né, que nessa aventura que ele aprende aí a fazer com o carro, né, dentro da sua grande aventura, da jornada, que às vezes a gente precisa desbravar, né, coisas que nunca antes desbravadas, explorar terrenos, né, desconhecidos. E para isso também vai ser necessário essa energia de movimento. Né? Geralmente isso está associado com histórias do gênero aventura, né? Onde tem um super-herói, e, né? Então, não é só dos mitos que a gente pode extrair símbolos arquetípicos. Né? Lembrando também lá da parte introdutória, a gente pode ver isso nos contos de fada, nas religiões, né? Enfim, nos filmes de aventura, etc. Lá na carta dos namorados, quando houve a escolha, foi traçada uma meta. Né? E a carta do carro vai ensinar
para o louco, além dessas outras coisas que a gente já viu, que é necessário conquistar essas metas pré-estabelecidas. E aqui eu trouxe uma figura que nos remete a coisas do nosso dia a dia, porque às vezes a gente acha que o tarô ele tem uma abrangência macro, né, dentro da nossa jornada de vida. Mas não, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente está vivenciando arquétipos e nem sabe. Né? Então, quando a gente lida com o tarô, é muito legal que a gente, durante o dia, várias vezes a gente, pô, isso aí foi o carro, isso aqui foi o louco, isso aqui foi o mago, o imperador, tal, porque às vezes não, normalmente essas vivências são simultâneas, né? Então, dentre as outras coisas que a gente já elencou, que o carro ensina para o louco, isso aqui é mais uma delas, mais uma categoria que a gente está extraindo desse objeto de estudo, né? Porque a gente está conhecendo a carta do carro. Exemplo, tem muita gente que no ano novo fala assim, pô, vou estabelecer minhas metas para esse ano novo. Vai pegar lá um papelzinho e escreve. Vou parar de fumar, eu vou viajar, eu vou ser mais organizado, praticar atividade física, guardar dinheiro, né? Enfim, emagrecer mesmo, né? Porque às vezes a gente traça a meta e essa aí é uma das mais difíceis, mudar de trabalho, aprender um novo idioma, um novo amor, enfim, né? Então, o carro não ensina o louco a estabelecer as metas. O carro ensina a conquistar as metas estabelecidas. E também, de uma forma até um pouco indireta, o carro vai ensinar o louco a controlar emoções. Por quê? Porque nesse processo de movimento, as emoções elas têm que estar muito bem controladas. Lembra lá na carta do tarô mitológico que mostra aquele terreno árido, denotando que excesso de emoção aqui no caso pode atrapalhar nessa busca, né, pela meta. Então é necessário que as emoções estejam controladas. E isso é mais uma categoria aqui que a gente pode extrair dos ensinamentos que a carta do carro podem trazer para o louco. Outra coisa também que a gente pode extrair, né, dessa construção do conhecimento dessa carta é que o carro vai ensinar para o louco a neutralizar influências externas. Por quê? No caso de uma aventura, né, com essa biga, com essa carruagem, podem acontecer fatores externos que atrapalhem esse processo. Então, o louco vai ter que aprender a neutralizar essas influências, né, que podem ser das diversas formas. Aqui eu coloquei uma intempérie, né, um vento forte, atrapalhando o movimento dessa pessoa aqui. Mas isso pode ser de diversas formas. Existem pessoas, né, que competem conosco, que podem representar entraves, existem situações, existem estados de saúde, né? Ou seja, qualquer coisa pode acontecer que venha de uma forma externa a oferecer uma resistência a esse processo que a carta do carro nos traz, né? Que é o movimento de ação rumo ao triunfo. E aí o louco precisa saber neutralizar essas influências.
né? Porque senão ele pode não desenvolver esse movimento, né? Essa ação rumo à vitória. Bom, eu entendo que essas características que a gente extraiu do carro sejam fundamentais e, e suficientes para a gente dizer que conhece, né, o que essa simbologia, né, o que esse arquétipo quer trazer para a gente. Né? E, como todo arquétipo, ele pode ser vivenciado, né, no seu aspecto luz e no seu aspecto sombra, né, agora a gente vai ver o que esse arquétipo na sombra tem para nos dizer. Aí eu vi essa imagem aqui e achei bem a contento. Um carro na sombra. Aqui tem uma árvore fazendo sombra para o carro. Então, se o carro funcionar no seu limite máximo o tempo todo, ele pode não aguentar, né? E ferver. Então, assim, trocando em miúdos, energia demais pode atrapalhar. Normalmente, quando a gente analisa o aspecto sombra de um arquétipo, né, a gente leva para a oposição. Né? Então, seria, no caso aqui, a falta de movimento, né? que vai acontecer. Né? Esse carro não anda. Né? De certa forma, o carro na sombra ele não anda nesse caso aqui. Mas o que provocou isso foi o excesso do aspecto luz. Né? Foi desmedido, foi demais. Né? E aí eu trago essa reflexão aqui para a gente. Né? É necessário energia, muita, é necessária ação, foco, né? Mas se isso for exagerado, pode comprometer essa vivência do carro. E o carro não andar mais, nesse exemplo aqui. Reforçando essa ideia, né, de que o excesso de movimento vai forçar o sistema aqui. Então, no caso aqui, um velocímetro no máximo. Né? Então, assim, vai ter uma hora que esse motor vai explodir. Né? No caso, os cavalos vão bater biela, vão bater pino, não vão conseguir. A gente observa muito isso. Hoje nem tanto, porque quase a gente não encontra mais, mas algumas cidades, por exemplo, né, tinha lá as carruagens. Petrópolis, por exemplo, né, no estado do Rio, que é a minha cidade natal, inclusive, aquelas charretes, né? De vez em quando um cavalo daqueles desmaiava, até morria, né? Porque por excesso de gasto de energia. Então, por mais que seja necessário esse movimento, ele precisa ser dosado. Por isso que o condutor é um componente importante nesse carro. Né? Ele tem que dosar essa energia quando ele conduz esses cavalos. Jogando isso aqui na prática de leitura de um jogo, por exemplo, se você tiver essas três cartas aqui juntas, o carro, o imperador e o diabo, isso aqui
Vocês não concordam que é poder demais? Que é energia psíquica demais? Então, uma das leituras possíveis para essa combinação de cartas é que esse consulente ele seria capaz de atropelar a própria mãe para alcançar um objetivo. Né? Quantas pessoas agem dessa forma? Né? A questão é como passar essa informação para o consulente. Né? Aí é um detalhe, né, do estilo de cada tarólogo. Né? Assim, nada deve ser escondido, mas tem que saber ser dito para ele. Né? Então, por exemplo, a gente num triângulo de fogo, por exemplo, na mandala astrológica, né? que é o naipe das paixões, da aventura. Tem essas três cartas aqui. Muita energia, né? Então, e é o triângulo do eu. Exatamente. Essa pessoa, ela é capaz de qualquer coisa para atender um objetivo, porque é muita energia aqui. E aí a gente leva isso para o aspecto sombra da carta do carro. Carro, imperador e diabo. Um outro exemplo também é o carro com o imperador e com o sol. Olha só, é muita energia também. Né? Essa pessoa ela é capaz de passar por cima de qualquer coisa. E aí a gente pode ainda colocar aqui o item da vaidade, né? Porque o sol, né, ele dá essa ideia de plenitude, né? Só que, né, a carta do sol, a gente vai ver que é uma das cartas que, assim como o carro, o problema dela vai ser quando ela está em excesso. Ela vai estar na sombra quando vai estar em excesso. Né? Porque o sol muito forte queima, né, por exemplo, trazendo isso simbolicamente. Então, o carro com o imperador com o diabo, ou o carro com o imperador com o sol, é uma combinação que traz a ideia de energia demais que precisa ser contida, né? Para um nível que leve a vivência dessa carta para o seu aspecto luz, porque isso aqui é pura sombra do carro. É um arquétipo que a gente consegue, extraindo poucas categorias, conhecer bastante. Né? O que não significa que ele não seja complexo, porque todos são. Né? Mas eu acho que essas informações trazidas nesse estudo sejam suficientes para a gente conhecer o carro tanto na luz quanto na sombra. E a pergunta de sempre é: como o carro chegou para você? Essa reflexão é legal a gente fazer com todas as cartas. Então, no final de cada arquétipo, eu levanto essa questão, eu faço essa pergunta. E aí, como o carro chegou para você? Dá uma pausa, pensa e responda. E também, como em todos os estudos que a gente faz, é de suma importância vivenciar o arquétipo para que a gente conheça realmente esse arquétipo. Então, no caso da atividade, né, que eu proponho para a gente fazer durante a semana, uma delas é essa daqui. Chega na frente do espelho e pergunte para si mesmo: eu estou na minha zona de conforto? Muitas das vezes a gente está
e não percebe. E é o momento para estar na zona de conforto? A gente pode acrescentar essa pergunta aí. Né? Então, durante a semana, assim como eu espero que vocês tenham vivenciado a carta dos namorados, que a gente vivencie a carta do carro. Eu estou na minha zona de conforto? E aquela outra proposta, né, que eu já fiz o meu tarô, utilizando das funções básicas psicológicas, do pensamento, do sentimento, da intuição e da sensação, confeccionar uma carta para o próprio tarô. E eu escolhi, né, porque lembrando, o viés das cartas, né, do baralho que eu fiz para mim, é trazer personalidades conhecidas, reais ou fictícias. No caso aqui, então, eu trouxe o Ayrton Senna. Que vocês vão concordar comigo, em muitas das situações de corrida, né, um corredor fantástico, um dos maiores da história, utilizava de excesso de energia. Né? Em muitas situações, correu riscos desnecessários. Em situações de chuva, não no caso do acidente fatal, né, que aconteceu com ele, que a gente lamenta até hoje. Mas em muitas situações de corrida, ele às vezes usava esse carro dele na sombra. Né? Mas isso é uma reflexão muito pessoal, né? E que também a gente pode aprofundar isso. Né? Então, que vocês possam vivenciar da melhor forma, durante essa semana, o arquétipo do carro. Ok? E, então, vamos ficando por aqui. E mais uma vez agradeço o pessoal que está aí me dando um feedback bem legal. E né, eu espero que esteja sendo útil de alguma forma para quem esteja acompanhando esse curso básico sobre o tarô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!